Olha só, quando eu fiz aquele micos espirituais masturbação, aquilo realmente foi muito engraçado, né? Porque o que eu estou querendo dizer é que tudo o que a gente pratica com dependência, de verdade, vai nos dar problemas em algum nível, ou emocional, ou espiritual, ou dos dois. E é óbvio que quando a pessoa é mais jovem e ela não tem como dar vazão às suas necessidades físicas, né? E se alimenta muito da informação que induz cada vez mais a gente ter essa necessidade, ela vai recorrer à masturbação. Mas eu não disse em momento nenhum que a masturbação era pecado, não disse que a masturbação era uma coisa ruim, não falei nada disso, né? O que eu disse é que quando você se masturba e a população da Terra, a maior parte dela é muito primitiva, tem a consciência abaixo do chakra cardíaco, elas vão se linkar a quem está praticando a excitação do chakra básico. É isso que vai acontecer. Você vai falar, mas não pode fazer isso? Não, não disse que não pode fazer, cada um faz o que quiser da sua vida. Ninguém tem a intenção, nem o direito de intervir na vida de ninguém. A gente fala o que a gente acredita, o que a gente pensa, com a maior sinceridade, com a maior boa vontade e com o sentido de que as pessoas enxerguem alguma coisa. E é óbvio que eu não vejo que eu tenha razão ou que alguém tenha razão. O que eu falo é resultado do meu trabalho, dos meus estudos, né? E as observações que eu faço. Então, se a pessoa se exercita muito sexualmente, é óbvio que a consciência dela vai estar nesse nível, né? Vai falar, poxa, mas então a gente não tem mais o direito? Não, você tem o direito de fazer o que você quiser. Eu não estou dizendo que tem ou não tem o direito, só estou dizendo que as nossas carências se manifestam com mais facilidade nos chakras emocionais. E quando isso acontece, as consciências espirituais que são desse nível, e que são muitas, elas têm muito mais facilidade para se acoplar a gente. E muitas vezes nos trazer algumas dificuldades. São as nossas dificuldades de relacionamento com a gente mesmo, dificuldade de relacionamento com o outro, dificuldades profissionais, dificuldades sociais. Não estou dizendo que você não pode fazer, não estou dizendo que ninguém pode fazer, não é isso não. Eu acho que cada coisa que a gente faz na nossa vida tem que ter bom senso, né? Se uma pessoa se masturba 3, 4 vezes ao dia, ou todo dia, é diferente de uma pessoa que se masturba uma vez por mês, 2 vezes por mês, é muito diferente. Uma pessoa que pode dizer, não, não vou me masturbar, né? É diferente, ela não está dependente e provavelmente ela também não está assessorada por consciências espirituais que patrocinam o comportamento dela, né? O sexo também não tem problema, não vejo problema nenhum. Eu acho que essas coisas são boas quando elas estão dentro da área de bom senso, né? Então a sexualidade que a gente possa ter, que um casal possa ter, ela pode ser muito boa, muito produtiva, mas tudo depende de como a gente é, do nosso nível de consciência, porque nós achamos que todos são iguais, e nem todos são iguais, não mesmo. Não teria sentido, né, a gente dizer que todos nós somos iguais, porque quando a gente fala isso, nós estamos nos comparando também com pessoas que são de má índole, pessoas que matam, pessoas que fazem coisas erradas. Então nós não somos iguais, né? Por isso que é importante que cada um de nós entenda que o caminho da vida é um caminho de descobrimento, de autopesquisa, de autoavaliação, para que a gente cresça. Senão você vai chegar lá pelos 60, 70 anos tão infantil como você nasceu. Eu vejo que isso não é evoluir, não é crescer, não é ser melhor, né? Então, quando alguém diz assim, mas eu sou jovem e eu não quero sair com qualquer um ou com qualquer uma, né, como é que eu faço? Olha, nós temos que entender que os recursos que a gente tem para sobreviver têm que ser usados, só que todos eles têm que ser utilizados com bom senso, não é verdade? E nós não podemos ficar alimentando dentro de nós coisas que você não vai utilizar
de forma produtiva para a sua vida. Então, a sexualidade você tem que alimentá-la de forma produtiva, né? Os seus comportamentos têm que ser alimentados de forma produtiva. Você não pode alimentar violência dentro de você e depois querer ter paz, né? Você não pode alimentar a passividade dentro do seu coração e depois achar que pode tomar alguma iniciativa na sua vida estando superlotado dessa passividade. Você não pode alimentar mágoa dentro de você, ódio, e achar que isso vai dar bom resultado. Então, cada item que a gente tem na composição do que nós somos como seres humanos deve ser alimentado no caminho certo. Talvez a gente tenha que passar por algumas situações, talvez a gente tenha que vivenciar algumas situações, mas entender que a nossa vida é uma contínua situação, é uma contínua. Desculpa. É um contínuo modificar de situações, né? E que nós temos que aprender em cada uma delas como ser melhor e não como ser pior, senão em detrimento das nossas necessidades, dos nossos prazeres, dos nossos desejos, nós ficamos sempre ancorados na parte mais infantil de nós mesmos. A gente não cresce, né, e não assume os papéis que nós deveríamos assumir em cada fase da nossa vida. Você não pode ter 50 anos e estar na primeira fase da sua infância, agindo como uma criança ou agindo como um adolescente. Assim como você não pode ser um adolescente querendo agir como uma pessoa adulta de 50 anos, como eu disse, né? Nós temos que viver cada fase da nossa vida e amadurecer dentro dela. E aí a coisa fica diferente. Eu não vejo nem que isso tenha muito a ver com espiritualidade ou não, né? A espiritualidade acaba fazendo parte do composto geral porque é de lá para cá. Nós viemos de lá para cá. É isso que eu acredito por todas as experiências que eu tive. Mas o nosso comportamento com esse corpo físico ele é fundamental porque ele repercute em tudo que nós somos, né? Então temos que amadurecer. Mas não quero que ninguém fique chateado comigo com as minhas colocações, com as minhas ideias, porque talvez lá no fim da minha história eu descubra que elas só serviram para mim, né? Ou podem ter servido bem ou mal, né? Mas é importante que a gente saiba que, como nós temos que nos manifestar como seres humanos, a tentativa de contribuir sempre existiu naquilo que eu falo e naquilo que eu penso. Talvez, às vezes, eu contribua melhor ou pior, não sei direito ainda, mas a gente um dia descobre. A ideia que eu tenho é que nós temos que respeitar todas as pessoas, fazer um caminho em que todos possam ter paz, né, e que vivenciem essa vida com o máximo aproveitamento possível. Mas posso estar errado. É isso.